Enquanto nós estávamos cantando essa canção, Sua Fidelidade é Grande, eu estava lembrando de tantas coisas que Deus fez na minha vida. Eu sou a prova de que Deus é fiel. Porque às vezes a gente entra em alguns problemas na vida, a gente passa por algumas dificuldades na vida que parece que a gente nunca vai sair. Você já entrou em alguma situação na tua vida que você pensou assim: agora é o meu fim, agora não tem como sair? Alguém já se viu nessa situação de falar não tem como sair? Já? Então eu já estive nessa situação. Eu conheci a fidelidade de Deus de perto. Eu conheci a graça redentora, a misericórdia do nosso Senhor Jesus de perto. Eu sirvo a Deus também pela fé, mas muito mais pela inteligência. Eu falei, como assim? É porque a inteligência te leva a fazer contas. A inteligência te leva a recorrer às estatísticas. E eu comecei a recorrer às estatísticas. Eu viajei o mundo inteiro e realmente percebi, não só por causa da fé, mas por causa das pesquisas, que não há Deus como nosso Deus. Eu já fui à Índia algumas vezes, estudei o hinduísmo. Já fui na maioria dos países árabes, estudei bem o Islã, já li o Corão 2 vezes. Já fui em Israel 43 vezes, eu conheço bem o judaísmo. Eu posso te afirmar, não há Deus como nosso Deus. Você está no lugar certo, servindo ao Deus certo. Ele não é exclusivo desse lugar, mas Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. E você está no lugar certo. A fidelidade de Deus, ela é enorme, ela é incontável, ela é infindável. Não tem nem como expressar a fidelidade de Deus. E nesse período muito difícil da minha vida, algumas pessoas foram muito usadas por Deus. Algumas sem saber. Uma delas foi o pastor Leandro, que está aqui com a gente. Eu lembro que quando eu estava saindo, como eu falei sábado, no Transformation Day, do meu casulo, hoje de manhã eu usei a expressão deserto. Quando eu estava saindo do meu deserto, Deus usou algumas pessoas que, sem saber do que eu estava passando, começaram a ser colocadas por Deus na minha vida para me ajudar. E uma delas foi o pastor Leandro, a pastora Deise, a Central do Avivamento, lá no Rio de Janeiro. Foram uma bênção na minha vida. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu honro a sua vida, pastor. Você foi muito importante, é muito importante. Nós temos poucos amigos na vida, Se você for fazer o cálculo de quantos amigos você realmente vai ter na vida, vão ser poucos. E você está na minha lista de amigos. Que Deus abençoe e prospere tudo que você fizer, em nome de Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, para que a gente pudesse introduzir a palavra dessa noite. Deus colocou no meu coração uma palavra que talvez vá de encontro com o que você está precisando hoje. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus, mas ela nunca se cumpriu? Vou repetir, calma, baixa a mão. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Ou seja, você recebeu uma promessa, alguém profetizou sobre a tua vida, você leu a Bíblia e tomou para você. De alguma forma você recebeu uma promessa de Deus, mas até hoje ela não se cumpriu. Levanta bem a sua mão. Muita gente. Por que você continua vindo a um lugar para servir a um Deus que ainda não cumpriu a promessa na tua vida? Existem até músicas que dizem que quem tem promessa de Deus não morre. Isso não é verdade? Claro que não. Hebreus 11 diz da lista dos heróis da fé: Abraão, Noé. E no final fala: muitos desses morreram sem alcançar as promessas. Ter uma promessa de Deus na sua vida não é garantia de cumprimento. Quem aqui já recebeu uma promessa de namoro e o rapaz não cumpriu com você? Não levanta a mão, por favor. Só para você pensar. Uma promessa de casamento, uma promessa de pagar. Vou te pagar, sexta-feira eu te pago. E a pessoa desaparece, desapia. De repente, você nunca mais vê a pessoa. Promessas são garantias? Grave isso, promessa não é uma garantia. Uma coisa é quando Deus te garante, outra coisa é quando Ele te entrega uma promessa.
Porque a promessa para se cumprir depende de alguns fatores. E a gente esquece que numa relação, duas pessoas são responsáveis por ela. Numa relação entre nós e Deus, Deus é responsável por algumas coisas e nós somos responsáveis por outras. Nem tudo que Deus falou vai se cumprir, não porque Ele não seja fiel para cumprir, mas porque às vezes a gente insiste em não obedecer a princípios básicos para que aquela promessa se manifeste e se cumpra. Então, às vezes, você não recebeu o que está prometido na tua vida porque você não se encaixou com os princípios. Repete comigo: eu preciso me encaixar nos princípios. E talvez hoje seja o dia em que as promessas vão começar a se cumprir na tua vida. Você crê nisso? O dia em que as promessas, enfim, vão começar a se manifestar e os céus vão conspirar ao teu favor. Agora, um dos grandes homens na Bíblia, um dos grandes heróis da fé, na verdade ele é conhecido como o pai da fé. O nome dele é Abraão. A Bíblia relata algumas vezes em que Deus aparece para Abraão para prometer coisas. E é muito ruim quando Deus te promete, quando alguém, independente de Deus, quando alguém te promete uma coisa, mas demora a chegar. É a mesma coisa que você está aqui na América, alguém te fala: fica tranquilo que um dia teu documento sai. Como assim? Não dá para ficar tranquilo. Ou sai ou não sai. Eu preciso disso. Aí você recebe um diagnóstico médico, alguém te diz: fica tranquilo, já vi muita gente ser curada disso. Não dá para ficar tranquilo. O diagnóstico é comigo. Tem coisas que você não quer esperar. Só que promessa exige paciência para esperar. A Bíblia, por exemplo, em Gênesis capítulo 17, 5, não precisa abrir, você vai abrir só o último versículo que eu vou citar. 17, 5 diz: Deus apareceu e disse: serás chamado, já não mais serás chamado de Abrão, mas de Abraão, pois você será pai de muitas nações. Te colocarei sobre reinos, reis procederão de ti. E começou a fazer muitas promessas para Abraão. Abraão, sai da tua tenda, da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai. Gênesis 12, antes desse aí ainda. Olha para as estrelas, você pode contar? Não. Assim vai ser tua descendência. Ótimo. Olha para a areia do mar, você consegue contar? Não. Assim vai ser tua descendência. Maravilha. Deus vem aparecendo várias vezes para Abraão, prometendo. Gênesis capítulo 17, versículo 9, já é outro versículo. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, você vai guardar o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. Pois vou te abençoar, vou te multiplicar. E começa a prometer uma série de coisas a Deus, a Abraão. Capítulo 17, versículo 17. Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos, será que será possível nascer um filho? Sara dará à luz tendo 90 anos. E por diversas vezes Deus aparece a Abraão e fala: sim, você vai ter filho. Sim, você vai ser pai de uma nação. Sim, você vai ser grande. Sim, reis vão proceder de ti. Teve um dia que Abraão fica mais irritado, porque Deus vem de novo com a mesma promessa: eu vou te multiplicar, eu vou te fazer um homem rico, eu vou engrandecer o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Gênesis capítulo 12. Eu vou engrandecer o teu nome. Aí chega uma hora que Abraão fala assim: peraí, do que me adianta ser rico, ser famoso? Porque engrandecer seu nome é ficar famoso. O que adianta tudo isso se o meu descendente, se o meu herdeiro vai ser filho de um servo, porque eu não tenho filho?
Chega um tempo que você começa a desacreditar nas promessas, porque o resultado dela nunca chega. Sabe quando você já está cansado de acreditar no que Deus te falou? Deus falou que vai me levantar. Deus me falou que eu vou ser um grande pastor. Deus me falou que tal coisa vai acontecer. Deus me prometeu que meu casamento vai ser restaurado. Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo. Aí você começa a cansar, porque passa um ano, passam 2 anos, passa 3 anos, teu marido continua o mesmo, teu filho continua rebelde, o documento não sai, o dinheiro nunca entra, aquela questão na justiça nunca é liberada, parece que as promessas não se cumprem. E quando você tem um encontro com Deus, Ele vem com a mesma promessa, porque Deus não muda. Ele não fala que hoje você vai ser um grande pastor e amanhã fala que você vai ser um empresário. Você encontra com Deus de novo, Ele repete: vou te usar, vou te levantar como um pastor, vou te levantar para ser um grande homem de Deus na palavra. Você fala: mas de novo essa promessa? Nem meu filho está em casa, minha esposa está me dando problema, eu estou com necessidades básicas em casa e essa promessa vem de novo. Chega um tempo que você começa a ficar nervoso com o que Deus está te prometendo, porque você não vê o cumprimento disso. Então, em Gênesis capítulo 18, agora você pode abrir comigo, porque é a palavra de hoje, nós vamos aprender um segredo. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: depois disso apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, viu 3 homens de pé em frente a ele. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. No versículo 1 diz que quem apareceu para Abraão? Quem apareceu? Mas quando ele olhou, tinha quantas pessoas? Existe um mistério no 3 em 1. E existe uma força de cumprimento de promessa quando os 3 se manifestam em um. Por exemplo, nós somos uma geração em que desfrutamos gratuitamente do 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao mesmo tempo agindo ao nosso favor agora, nessa noite. Os pais da fé não tiveram essa oportunidade, nós temos. Nós vivemos um tempo em que o Espírito Santo nos consola, em que o Filho nos salva e que o Pai nos protege. Nós vivemos um tempo em que o 3 em 1 está ao nosso favor, em que o poder dos poderes está à nossa disposição. Nós vivemos num tempo de cumprimento da maior promessa bíblica, que é o tempo de restauração de todas as coisas. E ainda assim nós estamos preocupados com coisas tão pequenas, que desfazemos das promessas eternas. Desfazemos daquilo que realmente importa. E a Bíblia diz, no versículo 2, quando Abraão abriu os olhos, quando Abraão abriu seus olhos, viu que eram 3 homens, os viu, correu e prostrou-se em terra. E disse a Abraão, versículo 3, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Nessa versão que vocês estão lendo, se eu mereço o seu favor, que é a mesma tradução. Graça é a simpatia, é o favor de Deus sobre a tua vida. Quem tem a graça de Deus sobre a tua vida tem o maior poder do mundo à sua disposição, porque portas se abrem, ainda as que estavam fechadas, quando a graça está sobre você. E Abraão, sabendo disso, falou: se eu encontrei graça, se eu tenho favor, se eu tenho simpatia, se você olha para mim e gosta de mim, eu vou te pedir uma coisa: não passe pelo teu servo, não passe de mim sem parar um pouquinho aqui. E que eu traga um pouco d'água e que eu lave os teus pés. Recostai-vos debaixo dessa árvore, pois trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças e depois vocês continuam o caminho. Porquanto por isso chegaste até o vosso servo. Responderam-lhe: faze assim como dissestes. Está bem, a sua versão está dizendo aí, faça como você está dizendo, responderam. Abraão viu o Senhor.
se prostra diante dele. Eram 3. Mas Abraão se prostra diante do certo. Porque quem tem intimidade, por exemplo, eu tenho intimidade com a minha esposa. Eu reconheço ela de costas. Minha esposa tem o cabelo louro, pode ter 4 loiras ali atrás que eu vou saber quem é minha esposa. Porque quem tem intimidade reconhece os seus de longe. Pode ter um monte de criança gritando. Se meu filho José, minha filha Júlia ou Joaquim der um berro gritar, eu vou saber quem é o meu filho. Porque quando você conhece alguém, você consegue distingui-lo entre outros. Abraão conhecia o Senhor. Se prostra diante dele. E fala, eu te peço uma coisa. Se eu achei graça aos teus olhos. Ou seja, não adianta você pedir algo a Deus se você não tem graça para isso. Se eu tenho graça diante dos teus olhos, eu te peço, fica um pouco aqui. Porque eu vou te dar pão, eu vou te dar água, eu vou lavar teus pés, eu vou mandar fazer um cordeiro, eu vou preparar, descansa um pouco debaixo dessa árvore. Abraão queria dar descanso, queria dar alimento, queria dar oferta, queria dar água, queria lavar os pés, queria servir. E os versículos continuam. Abraão, versículo 6. Abraão, pois, apressou-se em ter com Sara na tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, que é a melhor farinha. Pega 3 medidas do melhor que a gente tem. Amasse-a e faça uns pães. Em seguida, correu ao gado e apanhou o melhor bezerro, o bom, e deu a um criado que se apressou em prepará-lo. Depois correu ao rebanho, lendo na sua versão aí que você está lendo, e escolheu o melhor novilho, o melhor bezerro, e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Versículo 8, então tomou o queijo fresco, leite, isso tudo estava numa tenda, pessoal, no meio do deserto, ao meio-dia. Porque tudo que Deus precisa que você apresente diante dele já está contigo. Tem gente que fala assim, eu não faço quando Deus aparece porque eu não tenho. Mentira, porque Deus nunca vai te pedir algo que já não esteja com você. Se tem algo que você nunca vai poder dar para Deus, é uma desculpa. Porque Ele já conspirou de uma forma em que tudo que Ele precisa da tua mão já está contigo. Posso continuar? Então tomou queijo fresco, leite, bezerro que mandaram preparar e pôs tudo diante deles. A Bíblia diz, e pôs tudo que eles tinham de melhor diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Enquanto eles estavam se servindo de tudo aquilo que Abraão colocou. Versículo 9. Perguntaram-lhe eles, onde está Sara, a tua mulher? Até aí Abraão está fazendo a parte dele, Sara está na tenda, ele está no sol do meio-dia lá fora, mandando matar novilho, pegando o melhor queijo, botou Sara para trabalhar, para fazer o melhor pão, faz tudo, porque o Senhor apareceu para nós. Eu achei graça diante dele e ele resolveu parar alguns minutos com a gente. Imagina se Deus resolve parar alguns minutos na tua casa. Imagina se Ele acha uma graça em você suficiente para falar, eu vou parar de andar alguns minutos pela eternidade e vou ficar só contigo os próximos 20 minutos. O que você ofereceria a Deus? Abraão não perdeu tempo, pegou tudo que ele tinha de melhor, colocou diante deles, colocou diante do 3 em 1, colocou diante do maior poder da humanidade. E quando eles comiam, um fez uma pergunta. A pergunta que vai mudar a história de Abraão. A pergunta que vai começar o cumprimento da promessa. Onde é que está Sara, a tua mulher? E ele respondeu, está ali na tenda. Pode botar o próximo versículo, vou lendo na sua versão. Então disse o Senhor, quem disse? Quem disse? Voltarei a você na próxima primavera. Eu voltarei você daqui a 1 ano, diz a minha versão. Daqui a 1 ano eu voltarei.
Daqui a quanto tempo? A 1 ano. Daqui a 1 ano eu volto. E tua mulher terá um filho. Foi a primeira vez que Deus deu data para a promessa se cumprir. O que Abraão fez de diferente para Deus se apressar e colocar uma data? Colocou tudo diante dele. O problema é que a gente pede coisas a Deus, a gente quer cumprimento da promessa, mas a gente não bota tudo diante de Deus. A gente acha que a igreja tem a obrigação de nos servir, enquanto nós somos a coluna da igreja. A gente está invertendo os princípios, é por isso que Deus não consegue mover o seu braço ao nosso favor. Eu que sirvo a Deus, não é Deus que me serve. É eu que dou para Deus, não é Deus que me dá. Deus, Ele me dá por causa da graça e da misericórdia. Eu dou porque eu nasci para dar a Deus. Eu nasci para servir a Deus. E detalhe, eu dou daquilo que Ele já me deu. Deus é tão justo que eu entrego daquilo que Ele já me entregou. Quem estava aqui de manhã, eu contei um testemunho dos 100 reais. Quem escutou o testemunho dos 100 reais? Esses 100 reais mudou minha vida. Eu tive que pedir esses 100 reais emprestado para alguém? Sim ou não? Eu tive que pegar eu tive que fazer alguma coisa. Não, os 100 reais já estavam comigo. Era tudo que eu tinha, mas já estavam comigo. O que você bota diante de Deus que muda a tua vida já está com você. Você só tem medo de deixar ir. Mas enquanto você não deixa algumas coisas irem, a promessa não se cumpre. Porque quem cumpre princípios, Deus libera a promessa. Agora repare isso, vamos continuar lendo. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Ou seja, aqui começa uma grande dificuldade. Como é que eles iam ter filhos se eles já tinham quase 100 anos? Sara tinha 90 anos. Por isso Sara riu consigo mesma. Olha esse versículo aqui. Sara riu consigo mesma. Quando pensou, depois de já estar velha e o meu Senhor está idoso, eu terei ainda prazer? Você pode reparar que o homem, ele pensa sempre no resultado final. A mulher pensa no processo. O homem fala, vamos fazer tal coisa, vamos não sei o que, vamos comprar. A mulher, peraí, mas como é que a gente vai pagar o processo? Não, a gente vai fazer uma viagem, peraí, e a mala que a gente vai levar? Processo. A mulher está focada no processo. Abraão fala assim, Deus vai dar um filho. Ela, mas será que eu vou ter prazer ainda nessa idade? Processo, né? Ela não estava pensando no filho, ela estava pensando, será que eu vou conseguir ter prazer com 90 anos? Próximo versículo. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Próximo versículo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No próximo ano voltarei a você, na próxima primavera voltarei a você e Sara já terá um filho. Na minha versão diz, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? E aqui a gente chega a uma das conclusões da mensagem, que dificuldade tem nível. Demasiadamente difícil, impossível, são níveis. Tem 3 expressões que a gente fala, olha, é improvável, mas não é impossível. Porque tem coisa que é muito difícil de acontecer, é improvável, mas não é impossível. A gente, com a nossa mentalidade humana, quer tentar encaixar Deus nesse grau de possibilidades, ou nessa forma de medir as dificuldades. Então Deus quebra esse paradigma humano dizendo, existe algo que eu não possa fazer? Existe algo demasiadamente difícil? Existe algo que seja impossível para mim? Daqui a 1 ano, Sara já vai estar carregando um bebê. Isso quer dizer que em 3 meses ela estaria grávida, em 9 meses ela daria luz. Então, quanto tempo Sara estava da promessa? 3 meses. Apesar de 1 ano ela estar com a promessa nos braços, em 3 meses a promessa já estaria se manifestando. E a única coisa que diferenciou todas as vezes que Deus apareceu para Abraão
prometeu e nada aconteceu. Para essa vez que ele prometeu e aconteceu, foi o que Abraão ofereceu para ele. Ou seja, a promessa não tem a ver com o que Deus está falando. A promessa tem a ver com o que você está fazendo quando Deus fala. Deus já te prometeu tanta coisa, o que você fez? Nada. Eu estava numa reunião há 3 semanas atrás. E o pastor estava pregando, eu estava sentado assistindo. Uma reunião numa igreja dominicana em Nova York. E o pastor que estava pregando, o profeta, falou o seguinte: você nunca vai buscar os teus filhos na sarjeta, você nunca vai pegar teu filho na prisão, você nunca vai ter que pegar teus filhos nas drogas, teus filhos vão ser encontrados no altar. Se você quiser encontrar teus filhos no futuro, procure no altar. Quando ele falou isso, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, enquanto ele estava pregando, e botei nesse altar. Sabe por quê? Porque se tem algo que eu não quero ver no futuro, é meus filhos presos nas drogas, na prostituição. Ah, mas tem como? Tem, eu conheço muito filho de pastor que está. Tem muito filho de pastor que está. O problema é que a promessa é liberada e a gente não acredita, porque se acreditasse, a gente faria alguma coisa. Abraão falou: não, você não vai embora dessa vez não. Dessa vez não. Você já me prometeu e muita coisa não aconteceu. Agora chegou o tempo de acontecer. Você não vai embora antes de eu botar tudo que eu tenho diante de ti. E quando eu botar tudo que eu tenho diante de ti, depois você vai. Ele não imaginava que Deus ia dar data para a promessa se cumprir. Deus vai colocar uma data para as coisas acontecerem na tua vida. Hoje você sai daqui com uma data para a promessa. Você sai daqui com uma data que vai se cumprir, das coisas que vão se cumprir na tua vida. Teus filhos serão blindados. Você será protegido em terra estrangeira, assim como José, você vai prosperar na terra estrangeira. Lembre-se que os filhos de Deus não prosperam porque estão em lugar, eles prosperam porque são filhos. Você não vai prosperar porque está nos Estados Unidos, você vai prosperar porque você é filho de Deus. Se você estivesse no Japão, você também ia prosperar. Se você estivesse no Paraná, você também ia prosperar. A prosperidade não está numa terra, está em você. Essa terra vai potencializar o que está em você. A bênção está contigo. Só que as promessas vêm sobre nossas vidas e a gente não se manifesta a favor delas. E naquele dia em Nova York, eu e minha esposa pegamos uma oferta, colocamos no altar e falamos: nossos filhos nunca vão participar, eu nunca vou buscar meus filhos nesses lugares. Vamos fazer a nossa parte, vamos educá-los, vamos orar. Mas também em cima da promessa que foi liberada, eu quero que Deus saiba que eu confio nisso. Qual é a melhor forma de você mostrar confiança? Não tem outra, é dinheiro. Desculpa te escandalizar. Você trabalha todo dia por dinheiro, né? Mas quando fala de dinheiro você fica escandalizado. É só cortar o dinheiro da tua vida que o escândalo acaba. Rapidinho você volta a se preocupar. A maior prova de confiança é você chegar para mim e falar: Tiago, você me empresta $10 mil? Eu falar: claro, empresto. Quando é que você vai pagar? Eu te pago dia 20 de junho, tá? Toma aqui. Sim ou não? Quando a pessoa não confia em você, que é o caso do banco, eu falo assim: calma, me mostra primeiro os seus bens, me mostra seu crédito, assina um contrato aqui. O que eu vou tomar de você se você não me pagar? Então, quando você coloca algo que envolve dinheiro, você está mostrando em quem você confia. Toda vez que você coloca algo que envolve dinheiro, você está mostrando no que e em quem você confia. Um negócio. Gente, eu tive uma ideia. Vou começar um negócio assim, assado. O primeiro a confiar no que eu estou falando vai falar: eu quero entrar como investidor. Quem não acreditou no que eu falei, fala: eu não vou botar meu dinheiro nisso não. Por quê? Porque eu não confio. O dinheiro tem a ver com a confiança. Aonde está a sua confiança? Tanto que a Bíblia fala: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, às vezes, Deus me dá algumas direções. Por exemplo, eu estou orando: Senhor, abençoa a conferência Destino desse ano. Pai, manda as pessoas certas. Senhor isso, Senhor aquilo. E quando eu acabo de orar, sabe o que Deus bota na minha cabeça? Pega $10 mil, dá de oferta para aquele pastor.
Eu falo, Senhor, eu acho que você não entendeu, eu estou orando pela conferência, não tem nada a ver com esse negócio de oferta agora. Senhor, você quer enrolar Deus. Quantas vezes eu liguei para minha esposa, que é meu financeiro, e falei assim, ó, prepara tantos mil e transfere para o fulano. Mas por que, Tiago? Deus te falou mesmo? Ele falou, pode botar na conta. Só para confirmar, né? Se é de Deus mesmo. Porque dificilmente Deus me promete alguma coisa e eu não selo financeiramente o que Ele está me prometendo. O que eu estou vivendo hoje, e por isso eu tenho autoridade para falar, é porque eu acreditei, financeiramente falando, em tudo que Ele me prometeu. Quem estava aqui de manhã escutou o testemunho que eu falei de um profeta que falou que meus livros seriam publicados, na época que eu não tinha livro, e que eles estariam nos aeroportos. Lembra disso, esse testemunho? Eu já encontrei com esse profeta umas 15 vezes depois dessa primeira profecia. Nunca, repete comigo, nunca encontrei com ele sem dar uma boa oferta. Boa oferta que eu digo, eu nunca encontrei com ele sem dar um jeito de ter $1.000, $2.000 e colocar aqui, ó. Às vezes a gente só se encontra para almoçar. Eu dou uma oferta, por que essa oferta? Eu falei, porque eu estou até hoje comendo de uma palavra que você liberou sobre minha vida. Eu estou dando aqueles $1.000, $2.000, mas já recebi 40 mil de direito autoral. O problema é que a gente retém o que Deus confia na nossa mão para criar o nosso futuro. Nós bloqueamos o nosso futuro. Eu quero que você saiba disso. Quando Deus aparece para Abraão, quem é que já teve uma experiência face a face com Deus? Alguém já teve? Sim, bem de perto, 1, 2, 3 pessoas. Olha, todos nós aqui somos cristãos, a gente vem à igreja, mas só 3 pessoas tiveram uma experiência face a face com Deus. E olha que Ele está disponível 24 horas. E olha que Ele está ansioso para ter essa experiência contigo. Mas a gente não busca essa experiência. É porque a gente vem à igreja para resolver nossos problemas. A gente confunde igreja com centro social, com psicólogo, com um monte de coisa. Igreja é lugar de encontrar com Deus, é a porta do céu. Você pode entrar numa casa pela janela? É possível? É ou não é? Se abrir, é. Pelo teto, dá para entrar? Se você abrir o teto, dá? Dá. Dá para entrar pelos fundos, abrindo a porta ali? Dá. Agora, o que é mais fácil entrar na casa? Pela porta. Você não precisa estar na igreja para ser salvo. Aquele ladrão da cruz nunca tinha ido à igreja e foi salvo. Mas só que o lugar mais fácil para você encontrar salvação é o céu. Porque a igreja é a porta do céu. Você pode ter uma experiência com Deus, você está lá na Cracolândia, todo drogado, e Deus aparecer para você, você tem uma experiência com Deus, morrer e ser salvo. É possível isso? Sim ou não? Mas o que é mais fácil em grau de probabilidade, estatística? Você ser salvo na Cracolândia ou dentro da igreja? Ah, dentro da igreja. Então, eu não entendo por quê. Você entende que a igreja é a porta do céu, mas não bota tudo que você tem na porta que facilita a salvação do mundo. É isso que eu não entendo nas pessoas. Você acredita numa coisa, mas não confia no que você mesmo diz acreditar. Porque o grau de confiança é expressado pela sua medida financeira. A prova disso foi o que Abraão fez com Deus. Quando viu que era Deus. É Deus na minha casa. Ah, não vai sair daqui sem levar tudo que eu tenho. Não vai sair daqui sem comer do melhor do que eu tenho. Ele estava esperando algo em troca? Falar que se eu der isso, certamente ele vai... Não. O problema é que esse negócio de dar, que Deus... Eu não vou tirar oferta não, tá? Fica tranquilo. Eu só estou te ensinando algo que mudou a minha vida. Isso aqui eu não vou tirar oferta. Quem deu é porque foi tocado por Deus, que eu não vou tirar oferta nenhuma. Eu estou te ensinando algo que mudou a minha história. Mudou a minha vida. Eu nunca compareci diante de Deus, ver que Deus se manifestou sem entregar o melhor que eu tinha. Porque quando Ele se manifesta, Ele te entrega uma promessa. E a promessa se cumpre mediante a tua fé. E você manifesta a tua fé quando oferta. Quem aqui é casado? Aniversário de casamento. Você leva a sua esposa... Bom, vamos passear, vamos, tá passeando, fala, eu te amo. Ela, tá bom. Olha, eu queria só reforçar que eu te amo. Tá bom. E ela já fica olhando para sua mão, de onde vai vir um presente? Eu te amo. No terceiro eu te amo. Que negócio é esse, te amo? Cadê meu presente? Experimenta ficar casado 10 anos só dizendo eu te amo. Duvido. Porque você manifesta o seu amor
Sim ou não? É só no meu casamento. Você manifesta o seu amor como? Provando. Tá todo mundo calado porque não é assim com você? É ou não é? Ah, tá, que susto. Eu falo, não vou dar uma aliança, não. Ela acredita que eu tenho um compromisso com ela. Ah, tá. Não bota aliança no dedo mesmo, não, pra você ver. Eu te amo, mas tá bom, mas você vai me dar bolsa que eu tô pedindo há 2 anos? De eu te amo, eu já tô cheio. Eu tô querendo uma prova desse eu te amo agora. Aí você vem na igreja, chora, fala, Deus, eu te amo. Deus, você me ama? Eu apareço diante de você, como apareci para Abraão, no calor do dia. Ele parou tudo que ele estava fazendo, arranjou queijo no meio do deserto. Pegou o cabrito, que era o melhor cabrito, aquele que ele ia sacrificar, sabe, no Natal, quando você está guardando para o Natal as melhores coisas. Ele pegou tudo que ele tinha para o melhor, do melhor, e entregou para mim. E quando eu apareço para você, você fala, eu te amo. Tem alguma coisa errada com a nossa demonstração de amor. Porque parece que a gente demonstra que ama mais o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho do que a Deus. A Bíblia diz, aquele que ama mais a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, do que a mim, não é digno de mim. Eu só estou lendo a palavra para você hoje. Não é digno de mim. E é impressionante como nós temos, e eu encerro aqui, como nós temos um problema sério em ver uma manifestação divina e não tomar posse da promessa com tudo que nós temos. E não selar aquilo que está sendo liberado sobre nossas vidas com tudo que nós temos. Eu lembro que uma vez um jogador de futebol recebeu uma palavra profética. Eu acompanho, como coach, que é a minha profissão, eu acompanho muita gente influente, jogadores, políticos, CEOs de multinacionais. E um jogador que a gente estava acompanhando recebeu uma palavra profética de um profeta que eu conheço. E o profeta disse para ele, olha, ele estava machucado da perna. Ele falou assim, olha, Deus, o profeta não conhecia ele, falou assim, ó, Deus vai curar a sua perna. E você vai assinar um contrato no país asiático que você está sonhando. Ele começou a chorar porque ele sonhava em assinar com um time da China. E aí contaram essa história para mim na mesma semana, porque eu não estava na igreja, isso aconteceu na minha igreja. Eu falei, e ele selou a palavra, ele deu uma oferta para o profeta, ele botou alguma coisa no altar e falou assim, não. Eu falei, me dá o telefone dele. Eu falei, como é que você recebe uma palavra que muda a tua vida, que direciona, que dá os passos do teu futuro, que mostra o que vai acontecer, e você não acredita? Ele falou, não, acreditou nada. Se tivesse acreditado, você ia tirar tua roupa, teu relógio, você ia jogar diante do profeta, porque é impossível, a Bíblia diz, é impossível comparecer diante de Deus de mãos vazias. Você não consegue ficar com a mão cheia diante de Deus, até porque quem está com a mão vazia, enche ela primeiro. E é por isso, muitas pessoas falam, Tiago, você é cheio de conhecimento. Claro, eu dou muito conhecimento, você é cheio daquilo que dá. Como eu não retenho conhecimento, eu vou dando conhecimento, Deus vai me dando mais. Tem coisa que Deus me dá assim, eu falo, puxa, isso aqui dá um livro. Então eu não posso pregar, porque se eu pregar, eu não escrevo livro. Eu nunca pensei assim, eu dou, eu quero nem saber. Porque eu não paro, eu não consigo reter conhecimento, eu dou conhecimento. E Deus nunca para. Cada manhã as misericórdias se renovam na minha vida e vem mais. Porque você é cheio daquilo que dá. Você é cheio daquilo que dá. Cada semente que você planta tem um DNA. Nunca vi uma pessoa plantar tomate e colher abacate. Nunca. Tudo que eu plantei na minha vida foi exatamente o que eu colhi. Tem uma marca de roupa que eu gosto muito no Brasil, uma roupa cara. E foi até com o pastor Leandro esse fato. A gente estava saindo do aeroporto, né, pastor? Eu parei. Falei, pastor, ele brincou, cara. Falei, ó, aquela marca lá. A gente estava passando em frente à loja. Eu falei, vamos lá que eu quero semear uma roupa na sua vida. Ele, não, faz isso não, é muito caro lá. Eu falei, vamos lá, pastor. Escolhe o que você quer. Eu estava indo pregar na igreja dele. O certo é ele me dar a oferta. Não esquece disso.
Mas não se trata do que é o correto eticamente, é o que Deus está te falando. Eu falei assim, hoje é meu dia de semear na sua vida. Escolhe o que você quer. Ele escolheu o que ele quer. 2 dias se passaram. Eu recebo uma ligação da diretoria nacional dessa marca, falando o seguinte: olha, nós temos acompanhado seus vídeos e a nossa marca tem interesse de lhe patrocinar por 2 anos. Repare que eu ofertei roupa e colhi roupa. Não, é só para mim essa. Já recebeu tua bênção, irmão? Meu Deus. E quer mais? Repete comigo: semente tem DNA. O que você planta, você colhe. Plantou conhecimento, colhe conhecimento. Plantou roupa, colhe roupa. Plantou misericórdia, colhe misericórdia. 2 pastores muito conhecidos do Brasil caíram. Amigos meus. Quando você fala o pastor caiu, o que veio na tua cabeça agora? Caiu em quê? Porque pra gente cair é só adultério. Mentiu, mas é normal. Não, eu estava usando droga. Jesus vai recuperar. Qualquer coisa que não seja sexual, a gente fala, não, mas foi uma estratégia do inimigo. Se é sexual, caiu, tomara que vá para o inferno e que Deus corte ele no meio. É impressionante, né? Deus não faz acepção de pecado, só a gente que faz. Mas por acaso os 2 cometeram adultério. E os 2 eram conhecidos meus. Eu acompanhei bem a situação. Os 2 eram pastores de igreja muito grandes, 5, 6 mil pessoas, cada um. Os 2 fizeram a mesma coisa, vieram diante da igreja e confessaram: eu errei, aconteceu isso. E os 2 continuaram casados. Confessaram diante da igreja e continuaram. Uma igreja acabou. O pessoal se revoltou, acabou, quebraram tudo e foram embora. Como se ninguém errasse, né? Só os certos. Mas tudo bem, acabou a igreja. 5 mil pessoas foram embora. No outro, e quando ele estava confessando, a igreja veio, abraçou, chorou com ele. A igreja de 5 mil passou para 7 mil. Qual a diferença de um de outro? Eu fui estudar, porque afinal de contas eu faço mentoria para muitos líderes no Brasil. Eu preciso estudar esses fatos. E eu fui conversar com alguns membros das igrejas. E da igreja que destruiu, todo mundo falava assim: olha, nosso pastor era muito duro. Ele brigava com todo mundo, ele tinha raiva das pessoas. Quando o pessoal errava aqui, caía, rapaz, ele humilhava de púlpito e fazia não sei o quê. E pá. Aí fui conversar com o outro. Olha, o outro, que doce de pessoa. Quando minha família foi destruída, ele que ficou 1 semana orando por mim lá em casa. Todo dia, 2 horas da manhã, ele ia lá em casa orar. Quando não sei o quê, quando meu filho ficou doente, o outro contando. Ele que ficou lá no hospital, ele não sei o quê. Ou seja, o que diferenciava um do outro era a misericórdia. Por isso eu vou te dar um conselho: seja amigo da misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Essa foi a diferença dos 2. Não foi o pecado, foi a misericórdia. Porque a semente tem um DNA. Aquilo que você planta é o que você colhe. A palavra dessa noite é: se Deus tem uma promessa na tua vida, nunca perca a oportunidade de selar a palavra de promessa, a palavra profética sobre você, porque é isso que biblicamente libera as promessas sobre a sua vida. Eu nunca perdi uma oportunidade dessa. Às vezes eu estou: Senhor, fala comigo, Deus, me dá uma direção. Para o irmão do meu lado, fala: olha, Deus pediu para te dar uma palavra. Nem venha me dar palavras hoje, porque eu já sei que você vai. O Deus falou isso para você. A primeira coisa que eu penso é: como é que eu vou abençoar esse irmão? Porque se ele se deixou ser disponível para me entregar a palavra que eu precisava, para dar direção na minha vida. E a gente às vezes vem para a América achando que vai prosperar porque está no país. Você não prospera porque está na América. Você prospera se você cumpre os princípios de prosperar. Porque tem gente que nunca saiu do Brasil e tem 20 milhões de patrimônio a mais do que você. Eu vou mais longe. Tem gente que nunca entrou numa igreja e está muito melhor do que você. Então por que a gente está errando? O rico que está lá fora e nunca entrou na igreja, ele pode morrer para o inferno. Mas por que ele está ficando rico? Porque ele não para de dar. Bill Gates já doou toda a fortuna dele 3 vezes. Voltou para o top 5 dos mais ricos do mundo. Porque quanto mais dá, mais recebe.
Ele pode morrer para o inferno, porque ele não se converteu aí. Não é, a gente não está falando de salvação aqui, a gente está falando de princípio que colhe na terra. Porque uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é viver os princípios de Jesus. São duas coisas diferentes. Tem gente que aceita Jesus, vive uma vida difícil na terra, mas vai para o céu. Tem gente que não aceita Jesus, não vai para o céu, mas cumpre os princípios de Jesus na terra. É bom com todo mundo, é misericordioso, é um ofertante, apesar de não entender o princípio da oferta na igreja, mas oferta na vida de ONGs, instituições sociais, ajuda o hospital do câncer, faz um monte de coisa. E Deus não para de abençoar ele, porque a semente, presta atenção, a lei da semeadura não é uma lei espiritual. Você não precisa ser crente para cumprir a lei da semeadura. Se você for do mundo, macumbeiro, plantar tomate, você vai colher tomate? Mesmo sendo macumbeiro? Se você for islâmico daquele brabo, daquele radical, e plantar abacaxi, você vai colher abacaxi? Hã? Vai. Porque a lei da semeadura não é uma lei espiritual, é uma lei da terra. A semente não é algo espiritual, a semente é natural e cada semente tem seu DNA. E a gente confunde as coisas, a gente vai misturando os versículos, a gente não lê a Bíblia, não pede orientação ao Espírito Santo, a gente vai misturando as coisas na nossa cabeça. Mas Deus te trouxe hoje aqui, porque nenhuma promessa que foi liberada para você vai ser retida mais. Hoje, Deus vai dar uma data para cada promessa. Você vai sair daqui com uma data para o que vai acontecer na tua vida. Se Deus te prometeu, por mais impossível que pareça, vai acontecer. Vai acontecer. Eu lembro que uma das palavras mais fortes que eu recebi na minha vida foi: em 4 anos, tudo que você anotou naquele papel, e eu tinha anotado projeto de vida no papel, em 4 anos vai acontecer. 4 anos se passaram. Tudo que eu coloquei naquele papel. Eu estou falando de coisas difíceis. Eu estou falando de coisas até improváveis, porque nada é impossível para Deus. Pode ser improvável, mas impossível não é. Tudo aconteceu. Mas tem um princípio na minha vida, na vida da minha esposa, está aqui de testemunha, que a gente não para de cumprir. Nós somos ofertantes desesperados. A gente está sempre procurando onde semear o que Deus tem confiado na nossa mão. Sempre. Antes de embarcar aqui nos Estados Unidos, eu falei: amor, bota tanto na conta do fulano. Mas o que ele fez? Porque a mulher quer sempre saber o que a pessoa fez. Fez nada. Deus só mandou fazer. Há um mês atrás eu fui pregar numa igreja. Cheguei na igreja para pregar. Isso não vai acontecer na sua, não pegue isso como exemplo, porque o pastor Leandro já se empolga. Cheguei na igreja para pregar. Quando eu sentei na igreja para pregar, Deus falou assim: pergunta para o pastor quanto custa a estrutura do mês. Eu falei: Deus, que pergunta curiosa, para que você quer saber isso? Eu comecei a ficar preocupado, porque quando Deus pergunta essas coisas, eu chego para o pastor: quanto é que custa a estrutura do mês aqui? Ele: ai, meu filho, eu estou numa dificuldade. Quando eu falei isso, eu falei: ai, já até sei. Eu falei: quanto? Eu falei: pastor, se o senhor tiver o coração aberto, Deus mandou pagar a estrutura do mês para o senhor. Ele: não, eu tenho o coração bem aberto. E é por isso que nenhuma promessa na minha vida é retida. Não é porque eu sou bom, não é porque Thiago estuda muito, eu tenho um déficit de atenção. Eu tenho, qual é o nome daquilo? Diagnóstico do médico, psiquiatra de déficit de atenção. Eu não poderia ser escritor, não poderia ser pregador, não poderia estar fazendo nada disso. Eu estou fazendo, não é porque eu tenho capacidade, é porque as promessas se cumpriram na minha vida. Não vai ser pela tua capacidade, vai ser pela promessa. Eu quero profetizar algumas coisas sobre você. Pode parecer improvável, mas não é impossível o teu documento sair. Pode parecer difícil, nunca aconteceu com ninguém, contigo vai acontecer. Pode ter 10 milhões na fila, você vai ser o escolhido. O teu processo vai ser o escolhido. Você vai sair da situação. É Deus vai olhar para você e falar: vai ser você. Pode parecer improvável, mas para você não vai ser impossível. Aí você pode estar pensando assim: ah, não, mas no meu casamento não tem jeito, ele já saiu de casa. Ele saiu, mas vai voltar, se for a vontade de Deus. Escuta o que eu estou falando. Nenhuma família foi criada por Deus para ser destruída. Nenhuma família é criada por Deus para ser destruída. Nenhuma.
Se é isso que está no teu coração, se é a restauração da tua família, eu quero profetizar agora: sua família não será perdida. Deus vai restaurar o que foi perdido. Se teus filhos saíram de casa, eles vão voltar. Teus filhos, eu não estou entendendo, meus filhos na adolescência estão querendo ir embora, meus filhos já não estão mais me obedecendo, seus filhos serão restaurados. Nenhum dos seus filhos vão se perder. Deus vai restaurar um a um, Deus vai trazer um a um. Eu quero profetizar que cada um de vocês que tem um ministério, vocês não vão trocar proposta por propósito. Nenhuma proposta vai ser maior do que Deus tem para você ministerialmente. Você vai ser ativado ministerialmente, você vai prosperar ministerialmente. Você vai fazer coisas que nunca sonhou ministerialmente. Deus te trouxe para a América para ter experiências com Ele. Assim como eu preguei de manhã, é no deserto que Ele se revela. Às vezes a América para você não é a terra prometida, às vezes é o deserto. Para alguns é a terra prometida, para outros é só o deserto, que você vai conhecer a Deus. Mas depois que você conhece a Deus, você sabe reconhecê-lo, como Abraão viu aqueles 3 homens e falou assim: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. As pessoas viram 3 homens, ele viu o Senhor. Tem coisas que você vai ver que ninguém viu. Deus vai se manifestar em algumas partes da sua vida que ninguém vai reconhecer que é Deus. Você fala: isso é o Senhor, isso é o Senhor. Mas é meio-dia, mas não é hora do culto, mas é o Senhor. Coisas que vão acontecer no teu trabalho, você vai falar: é o Senhor que está ao meu favor. Esse documento, essa situação, isso é o Senhor. Você vai reconhecer porque você tem intimidade para reconhecê-lo, ainda que seja de longe. E eu quero profetizar que nenhum de vocês vai morrer emocionalmente, financeiramente, nem espiritualmente nessa terra. Deus te trouxe aqui para ser uma semente que vai prosperar. Suas emoções serão resgatadas, sua vida espiritual será resgatada, sua vida financeira será resgatada. Você vai entrar num processo de avivamento, você vai entrar num processo de voltar a viver. Tudo que estava morto nas tuas emoções, nos teus sentimentos, eu não amo mais, eu não sinto mais como antes. Deus vai ressuscitar teus sentimentos, tuas emoções. Eu não tenho mais prosperidade, eu vim para cá, achei que a vida ia ser melhor. Deus vai ressuscitar a tua vida financeira, porque Ele é um Deus que ressuscita mortos.